Se inscreva no canal Evangelista Edvaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Missionária Débora. Paz do Senhor, minhas amadas irmãs, espero que todos estejam bem. Gostaria de partilhar um pouquinho sobre o assunto muito ignorado no meio evangélico sobre a doutrina do corpo. Isso é meio complexo, mas trago aqui alguns versículos da Escritura Sagrada onde podemos compreender sobre a doutrina do corpo. Gostaria que analisassem esses estudos feitos do original hebraico, sobre a alteração e deformação das coisas que Deus fez. Vamos analisar sobre o que significa ser semelhante a Deus. A Escritura Sagrada em Gênesis 1:26, KJA, diz: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. De forma simples e segundo a linguagem escrita, os termos imagem e semelhança em Gênesis 1:26 expressam duas dimensões complementares do propósito de Deus ao criar o ser humano. Imagem, hebraico tselem, significa representação, forma, reflexo. Ou seja, o homem foi criado para refletir quem Deus é. Assim como uma imagem reflete o original, o ser humano foi feito para manifestar o caráter, a autoridade e a glória de Deus na criação. Em linguagem simples, imagem quer dizer que fomos criados para ser o reflexo visível do Deus invisível. Semelhança, hebraico demute, significa semelhança, aparência, modelo ou figura. No hebraico original, essa palavra pode se referir tanto a algo visível e exterior, forma, figura, quanto a algo interior e abstrato, natureza, caráter, essência. Portanto, a semelhança inclui também o aspecto externo, no sentido de que o ser humano é uma representação visível de Deus no mundo, um reflexo material de uma realidade espiritual. Além disso, envolve a correspondência moral e espiritual com o Criador, razão, vontade, emoções, capacidade de amar, criar e escolher livremente. Em outras palavras, semelhança quer dizer que temos algo do modo de ser de Deus dentro e também a capacidade de expressar isso externamente. Quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele quis dizer, criemos um ser que nos represente na terra, imagem, e que manifeste, tanto interior quanto exteriormente, a nossa natureza moral e espiritual, semelhança. Assim, o homem foi chamado para refletir Deus e agir como Deus agiria sobre a criação, com amor, justiça, sabedoria e domínio responsável. Tendo analisado o livro de Gênesis, vamos dar uma olhada ao que o rei Salomão escreveu sobre a alteração da forma, semelhança de Deus, no ser humano, pois para além de outras coisas, vimos acima que semelhança significa forma, portanto acrescentar ou subtrair algo no nosso corpo, é simplesmente mudar a forma, semelhança, de Deus em nós. O rei Salomão escreveu, Eclesiastes 13:14, KJA, diz: Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre, ao que Deus criou nada se pode acrescentar, de igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Termo acrescentar no hebraico original, a palavra usada é yusaf, derivada do verbo yazaf, que significa acrescentar, adicionar, aumentar, prolongar ou continuar. De forma simples, acrescentar quer dizer colocar algo a mais, tentar melhorar, prolongar ou ampliar o que já existe. Sentido espiritual, o texto mostra que não há nada que o ser humano possa adicionar à obra de Deus, porque ela já é completa, perfeita e suficiente em si mesma. Em outras palavras, não se pode adicionar nada ao que Deus fez, porque já está terminado e não necessita de aperfeiçoamento humano. Termo subtrair. O termo hebraico usado é igara, derivado do verbo gara, que significa diminuir, tirar, reduzir, remover, reter ou restringir. De forma simples,
Subtrair quer dizer tirar, remover ou diminuir algo que já existe. Sentido espiritual: o versículo ensina que ninguém pode reduzir, alterar ou anular o que Deus estabeleceu, pois tudo o que ele faz permanece firme e inalterável. Ou seja, nenhum poder humano pode desfazer ou enfraquecer aquilo que o Eterno determinou. Sentido geral do versículo: quando o texto diz: ao que Deus criou nada se pode acrescentar, de igual modo, nada se pode subtrair, ele está afirmando que a obra de Deus é perfeita, imutável e eterna. Nada que o homem faça pode melhorar, modificar ou diminuir o que Deus já completou. Isso revela que tudo o que Deus faz tem um propósito pleno e definido, e que ele age de modo a inspirar no ser humano reverência, temor e adoração sincera. Por que usar bijuterias, brincos, maquilhagem, batom, pintar o corpo da cabeça aos pés, entre outros acréscimos é pecado? Eis a resposta: essas práticas são pecados porque ao fazê-las o ser humano está alterando a semelhança de Deus em si mesmo, e isso automaticamente quebra o plano original de Deus quando decidiu criar e formar o ser humano, que é segundo a sua imagem e semelhança. Portanto, a forma de Deus no ser humano é alterado quando ele acrescenta ou subtrai alguma coisa no seu corpo, por moda, vaidade, tendências, culturas etc. Porque Deus fez todas as coisas no corpo humano com um propósito definido ou específico, inclusive a Escritura Sagrada revela isso. Leiamos, Provérbios 16:4, KJA, diz: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido. De forma simples, segundo a linguagem escrita, os termos propósito definido em Provérbios 16:4 significam um motivo claro e uma intenção estabelecida por Deus para tudo o que existe. Propósito quer dizer razão, objetivo, intenção, ou seja, nada foi criado por acaso. Tudo tem um sentido dentro do plano divino. Em palavras simples, Deus criou cada coisa com uma razão de ser. Definido significa determinado, fixado, estabelecido, quer dizer que esse propósito não é confuso nem incerto, ele foi planejado e decidido por Deus desde o início. Em outras palavras, Deus não age de forma aleatória, mas com direção e intenção claras. Quando o versículo diz que o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, significa: Deus tem um plano claro e específico para todas as coisas, até mesmo aquilo que parece mal ou sem sentido está debaixo do seu controle e serve a um fim determinado dentro da sua justiça e sabedoria. E qual é a verdadeira origem dessas coisas? E qual é o principal objetivo delas? Antes de tudo, gostaria de explicar ao leitor algo muito importante. Sei que muitos evangélicos rejeitam o livro de Enoque, eu também o fazia, mesmo tendo lido a Epístola de São Judas e percebido que, embora o livro de Enoque não tenha sido incluído nas Escrituras Sagradas como parte do cânon, a própria palavra de Deus testifica sobre ele. O livro de Judas confirma que Enoque, o sétimo depois de Adão, foi realmente um homem de Deus, e que o seu livro é um texto sagrado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se puder, leia a Epístola de Judas e verá a menção direta desse livro profundo. Portanto, se a própria Escritura Sagrada reconhece a sua autenticidade espiritual, quem sou eu para negá-la? O Senhor levou-me a ler esse livro, e encontrei nele algo muito interessante e revelador. No livro de Enoque, entre muitas outras coisas, podemos compreender a origem das maquilhagens, batons, pulseiras, brincos e de todos os adornos que os homens e mulheres passaram a acrescentar ao corpo, tudo aquilo que está relacionado com a vaidade, a estética, a sensualidade e exaltação da beleza exterior. Essas práticas, segundo Enoque, tiveram origem nas instruções dos anjos caídos. Leia também 1 Pedro 3:3, 1 Timóteo 2:9, Êxodo 33 e Isaías 3. Versículos de recomendação e repreensão quanto a essas vaidades. O sétimo depois de Adão, Enoque, escreveu no capítulo 8 do seu livro, Maior capítulo 8:1. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas,
O embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. De forma simples e segundo a linguagem escrita, o termo alterado usado nesse versículo significa mudado, transformado ou desviado do seu estado original. A palavra expressa a ideia de que a criação de Deus foi modificada em sua forma, natureza e propósito. O mundo, antes puro e simples, passou a ser corrompido pelas práticas que os anjos caídos ensinaram, introduzindo nos seres humanos o desejo de mudar a própria aparência, a imagem e semelhança que Deus lhes havia dado. O verbo alterar, no seu sentido mais profundo, traz a noção de substituição da forma natural por algo artificial, ou seja, uma tentativa de corrigir ou melhorar o que Deus criou perfeito. Assim, quando o texto de Enoque diz que o mundo foi alterado, significa que o propósito original do Criador foi distorcido, os homens começaram a modificar não apenas o ambiente à sua volta, mas também a própria aparência física, que refletia a glória de Deus. Em outras palavras, maior alterado aqui representa a mudança da forma e da semelhança divina no ser humano. Os anjos caídos ensinaram práticas que transformaram a imagem santa em uma aparência sensual e vaidosa, desviando o coração das pessoas do Criador para a criatura. Assim, o alterado mencionado por Enoque está diretamente ligado às maquilhagens, adornos e artifícios de beleza, instrumentos usados para corromper a pureza da criação e apagar os traços da semelhança de Deus no homem e na mulher. Pai do Senhor, irmãos, nós fomos surpreendidos na manhã em que fomos trabalhar, arrombaram a porta a parede, roubaram o motor da bitoneira, roubaram a mesa de som, roubaram a potência, além de roubar a potência, roubaram 2 furadeiras, uma lixadeira, toda a fiação levaram, uma escada. Então, amados, aqui eu quero louvar a Deus por tudo. A Bíblia diz tudo dá graça, mas também eu quero deixar o Pix aqui, se alguns irmãos quiserem nos ajudar para compensarmos esse transtorno que nós tivemos. O motor da bitoneira é caro, tudo caro e simplesmente nós perdemos. Tudo dá graça, né, irmãos? Se o irmão sentir de Deus e nos ajudar aí para compensarmos essa perca, a gente agradece. Todavia, vamos orar pelo aquele que fez tal coisa, porque eu creio que Deus deve ter um projeto em tudo isso. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.